Meus parceirinhos, chegou a hora da comparação. Chegou a hora de fazer aqueles vídeos que vocês tanto gostam de análise de empresa, né? Comparando uma empresa ou outra pra, infelizmente, no final, algumas pessoas levarem como diquinha pra casa. O intuito desse vídeo não é te fornecer dicas pra você comprar, não é recomendação de compra, não é recomendação de venda. Não tô recomendando nada aqui, que fique claro. O que eu estou fazendo é abrindo empresas, comparando entre elas e vendo, na minha opinião, isso aí, essa frasezinha é importante. O editor vai até deixar de preto aí, ó. Na minha opinião, na opinião do Léo, tal empresa vai estar melhor do que a outra empresa, dependendo do cenário também, tá? Então, o intuito é você aprender didaticamente como que eu faço essas comparações, beleza? Primeiro ponto que a gente tem que usar para poder fazer boas comparações. Primeiro ponto, comparar banana com banana, comparar empresas do mesmo setor. Não tem como eu comparar uma empresa de saneamento com uma empresa de varejo, não tem como eu comparar uma empresa de saneamento com uma empresa de energia, não tem como eu comparar uma empresa de saneamento com uma empresa de, sei lá, seguros. Não tem como. Eu tenho que comparar saneamento com saneamento, seguro com seguro, energia com energia. E principalmente no setor de energia, você tem que comparar empresas de energia que tem o mesmo subsetor. Nas energias a gente tem transmissão, geração e distribuição. E pode ser que você esteja comparando uma empresa de transmissão com uma empresa de geração. Elas têm mecanismos operacionais diferentes. Elas têm um sistema operacional totalmente diferente. Uma gera, a outra transmite. Não tem como você comparar as duas. Beleza? Por isso, eu peguei duas empresas aqui que têm praticamente o mesmo DNA, que é aquelas empresas completas de energia, a CPFL e a Neo Energia, beleza? Você encontra, inclusive, eu não sei porquê, os caras colocaram CPFL, né, no nome da empresa, mas você encontra o ticker como CPFE, tá? CPFE. Então aqui a gente consegue ver alguns indicadores que eu separei, é o PL, muito importante, PVP, P sobre EBIT, Dividend Yield, margem líquida, dívida líquida sobre EBITDA, ROI, ROIC e os CAGRs, tá? Coisas importantes, você consegue perceber aqui já que a Neo Energia ela consegue vencer nos três primeiros indicadores que são relacionados ao preço sobre valor patrimonial, preço sobre lucro, preço sobre o EBIT, né, que é o lucro operacional já tirando amortização e depreciação. Você consegue perceber que ela ganha no preço. Então ela é mais barata em relação ao lucro que ela dá com o preço que ela está sendo vendida. Ela é mais barata com o preço que ela está, com o valor patrimonial que ela possui, e ela é mais barata entre o preço que ela está e o lucro operacional já descontando amortizações e depreciações. Isso quer dizer que, teoricamente, sem olhar os outros indicadores, tá? Sem olhar os outros indicadores, teoricamente a Neo Energia está mais barata. Teoricamente ela está mais barata. Vamos ver se faz sentido ela estar mais barata? Porque uma coisa só fica mais barata do que outra se, ponto 1, for algo irracional, ponto 2, se realmente tiver algum motivo para ela estar mais barata. Porque se tiver algum motivo para ela estar mais barata, é lógico que essa caneca aqui tá bonita, né? Se eu vou te oferecer uma caneca sem essa alcinha aqui, né? Sem essa asinha da caneca, pô, ela vai ser mais barata do que essa caneca que tem a asinha, concorda comigo? Porque vai estar faltando um pedaço. Então, barato é relativo. Barato é relativo. O preço realmente está um pouco abaixo do que a outra, mas você tem que ver se realmente está mais barato. E aí a gente consegue ver aqui nos outros indicadores, praticamente todos os outros, que a CPFL ganha, né? Então tá pagando mais dividendo, tem uma margem líquida maior, margem líquida dá mais competitividade, né? Tem uma dívida líquida sobre EBITDA bem menor, ou seja, tem menos dívida. Então aqui a gente já consegue ver alguns pontos que fazem com que a Neo Energia realmente seja racionalmente mais barata do que a CPFL. A própria dívida aqui no caso, né? A própria dívida mostra que, pô, você tem que pagar menos pela Neo Energia, porque a Neo Energia, quando você compra ela, você tá comprando uma empresa que está mais endividada. Quando você tá comprando CPFL aqui, é uma empresa que você tá comprando que não está tão endividada assim, né? Metade do endividamento praticamente, né? A gente vai ver essas cifras quando a gente for olhar aqui os resultados do segundo trimestre, tá? Vai ser completaço esse vídeo, vai ser absurdo. Então se você ainda não deixou o like, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, cara, se inscreve no canal. Por que que você tem que se inscrever no canal? Eu vou te dar um motivo lógico, porque aí todas as pessoas que não se inscrevem porque falta um motivo lógico, vou te dar um motivo lógico agora, tá? Quando eu abro a minha galeria do YouTube, né, digito lá YouTube e vou procurar vídeos. Eu também tenho uma homepage, eu também vejo vídeos soltos, lógico. E aí, como maneira de aumentar a minha eficiência, para eu usar o YouTube de maneira eficiente, que o YouTube ele é uma faca de dois gumes, o Instagram ele é uma faca de dois gumes, tudo é uma faca de dois gumes, né? Uma faca
faca de dois gumes mesmo também, porque ela pode ser usada para cortar o seu churrasquinho, top demais, pode ser usada para fazer mal para as pessoas também, né? Então você precisa usar seu YouTube de maneira eficiente, você precisa se inscrever e ativar notificações de canais que você realmente gosta, de canais que você realmente aprende alguma coisa. Não tô falando que você não pode usar o YouTube para entretenimento, pode usar também, mas isso não tem que aparecer na sua homepage, isso tem que aparecer depois que você clicou num vídeo importante, ele aparece aqui assim, ó. Aí você clica lá para ver o entretenimento depois que você já aprendeu alguma coisa, porque senão, meu parceiro, você vai ser só mais um mediano. Então clique para você se inscrever no canal aqui, ativa as notificações para que eu possa aparecer lá na sua homepage e eu tenho certeza, da minha parte, eu vou te honrar com os melhores conteúdos possíveis. Da minha parte, você pode ficar tranquilo que eu vou dar 320%. A única coisa que você precisa fazer é dar os seus 80%, pra gente juntos para bater os 400%, dar o dobro da média, né, 200% para cada um. A única coisa que você precisa fazer é clicar no botão do se inscrever, pô. Continuando aqui, ela também tem um ROI muito mais alto, o dobro, né? O dobro, retorno on equity. O retorno que ela tem sobre o patrimônio líquido dela é o dobro do que a Neoenergia tem. E o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido de terceiros, empréstimos, debêntures. Você consegue perceber também que a CPFL, ela tem mais eficiência nesse caso, né? A Neoenergia vem aumentando sua receita e aumentando seu lucro também. No caso aqui da CPFL, ela conseguiu aumentar o lucro mesmo sem aumentar muito a receita. Então são empresas que a gente consegue olhar só pelos indicadores, dois tipos de empresa. Uma que tem mais rendimento, tem menos dívida, paga mais dividendo, mas é mais cara. Outra, tem mais dívida, paga menos dividendo, tem uma eficiência um pouco menor, porque ainda está crescendo. E por último, está endividada, né? Então um pouquinho mais barata, beleza? Então vamos dar uma olhada agora nas apresentações para eu te mostrar algumas diferenças entre as duas empresas e quem é o cara que tem que ir para a Neoenergia e quem é o cara que tem que ir para a CPFL. Você, inclusive, no final desse vídeo, você vai escrever aqui nos comentários se você tem uma das duas e se você não tem, qual você compraria, porque eu também vou falar qual eu compraria nesse exato momento, beleza? Tô comparando aqui os destaques das duas empresas. Na Neoenergia você consegue ver aqui um EBITDA de 2,4 bi no segundo trimestre, enquanto a CPFL fez um EBITDA de 2,8, pouco maior, né? Pouco maior. Quando você vai pro lucro líquido, o EBITDA, para ele virar lucro líquido, tem que sair taxa, tem que sair imposto, tem que sair depreciação e tem que sair amortização de dívidas, né? Então aqui, lucro líquido, 815 milhões. E aqui no caso da CPFL, ó, lucro líquido de 1,2 milhões. Percebe que ele tem um grau maior de eficiência, né? O que sai de EBITDA para virar lucro líquido, vira mais lucro líquido no caso do que no caso da Neoenergia, né? Isso aqui, ó, aqui é o lucro líquido é 3 vezes menor do que o EBITDA. E aqui o lucro líquido é quase 2 vezes menor do que o EBITDA. O que que significa isso? Significa que para transformar EBITDA em lucro líquido, a Neoenergia tá gastando mais dinheiro. Ou seja, tem mais amortização, que é a maior parte aqui, você vai ver que é por causa da dívida. Tem depreciação, tem imposto e tem taxa também. Como as duas estão quase no mesmo setor, as taxas e os impostos serão quase praticamente os mesmos. Só que na parte de amortização e depreciação tem diferença de cada uma das empresas, né? A amortização tem muito relação com quanto a empresa deve. E a gente já viu ali que o dívida líquida sobre EBITDA da Neoenergia é maior do que o dívida líquida sobre EBITDA da CPFL, tá? Vamos outra coisa importante, olha aqui. Aqui a gente já consegue ver inclusive a dívida líquida, que está de 26,2 bilhões. 26,2 bilhões. Lembra desse número, tá? E o CAPEX aqui da CPFL tá de 1,3 bilhões. Vamos ver aqui no caso da Neoenergia. Olha o CAPEX, 2,3 bilhões, 2,3, 1 bilhão a mais. 1 bilhão a mais do que a CPFL. A Neoenergia está investindo mais. Qual é a característica daquelas empresas que tem um CAPEX muito alto e um dividendo mais baixo? Qual que é essa característica dessas empresas? São empresas de crescimento. São empresas que você investe para ver o seu patrimônio multiplicando muito em valorização de cota. Afinal, ela não vai te pagar dividendo e vai investir nela mesma. Logo, investindo nela mesma, ela vai ter mais coisas dentro dela, vai aumentar o EBITDA, vai aumentar o lucro líquido. E lembra que cotação segue lucro. Então, se o lucro da empresa subir, porque ela investiu nela mesma, antes ela tinha só um computador, agora ela tem dois, faz o dobro do lucro, por exemplo, agora a cotação vai subir também. Então aqui a gente já consegue perceber qual é realmente o intuito da Neoenergia e qual é realmente o intuito da CPFL. CPFL, ela não quer deixar de investir nela mesma, ela não quer deixar de investir, inclusive investiu metade do EBITDA ali, foi pro CAPEX, só que também ela quer deixar um pouquinho para distribuir, né? Ela quer deixar um pouquinho também para distribuir. Aqui na parte de investimentos a gente consegue ver para onde tá indo esses investimentos. Então no caso aqui da CPFL, esse 1,3 milhões desse trimestre, 1 bilhão
bilhão foi para distribuição. 1 bilhão, né, de 1,3 bilhão, 1 bilhão foi para distribuição. Veio 100 milhões para geração e 153 milhões para transmissão. Isso mesmo, a empresa tem distribuição, geração e transmissão. E pegando a parte do semestre, desse primeiro semestre de 2024, a CPFL investiu na própria empresa, fez de CAPEX 2,4 bilhões, onde grande parte, 2 bilhões, foi em distribuição. Então você consegue perceber que praticamente toda a empresa CPFL, ela é distribuição. Praticamente a maior parte é distribuição. E aí tem um pouquinho aqui em geração, tem um pouquinho aqui em transmissão também de novos investimentos, tá? No caso da Neo Energia, perceba que desses 4,2 bi que foi, olha o tanto de investimento a mais, né? No primeiro semestre de 2024 foi 4,2 bi, enquanto aqui foi 2,4 bi. Então praticamente o dobro, né? Teve aqui de investimentos, maior parte também em distribuição. Só que aqui teve um 2,3 bi em distribuição, que foi praticamente o que aconteceu aqui em CPFL, 2 bi, né, em distribuição. Mas tivemos também 1,7 bi em transmissão, projetos em implantação aí de transmissão, ou seja, vai aumentar o percentual de transmissão dentro da empresa da Neo Energia. E aqui você consegue ver que tem um pouquinho aqui de geração também, 54 milhões. Qual que é a principal diferença entre essa distribuição entre Neo Energia e CPFL? Elas não são competidoras? Bom, o Brasil, ele é um país praticamente continental, né? É um dos maiores países que existem aí no planeta Terra. Então é muito difícil você falar que uma empresa do Nordeste compete com a empresa do Sul. São totalmente diferentes. Inclusive vai precisar de mais de uma empresa mesmo para ter todo esse atendimento, porque senão não vai ter como uma só empresa pegar tudo isso aí, e por isso que não deu certo com a Eletrobras naquela época que ela estava tentando fazer de tudo, né? Você consegue até ver aqui no release de resultado da CPFL que ela mostra os principais locais que ela atua. Então é no Rio Grande do Sul aqui, na Santa Catarina, Paraná, né? Pega aqui mais parte do Sul mesmo. Tem um pouquinho ali em São Paulo também, né? Então tem a CPFL Paulista, Piratinga e a Santa Cruz aqui, e essa RGE, que inclusive aqui onde eu moro é RGE, pega aí praticamente quase todo o Sul, né? Sobrou um rabinho aqui do Rio Grande do Sul e o Paraná ali. Já Neo Energia tem uma atuação muito mais aqui em Centro-Oeste e um pouquinho aqui no Nordeste. Então elas não competem entre si, né? Elas não competem entre si. Então o que a gente chegou em conclusão até agora? Não tem problema você ter as duas na carteira, lógico, não tem problema você ter, porque elas não competem entre si, mas você tem que escolher teoricamente o que mais combina para você, do seu perfil de investidor, já que as duas empresas fazem praticamente a mesma coisa. Transmissão, geração e distribuição, mais focado em distribuição. No caso da CPFL, muito mais focado em distribuição. No caso da Neo Energia, ela tem distribuição e está investindo um pouquinho agora em transmissão também. A geração das duas é um pouco menor. Em caso, inclusive, na CPFL, a geração é um pouquinho maior do que na Neo Energia. Quando a gente vai para o perfil da dívida, preste atenção nisso aqui, ó. Quando a gente vai para o perfil da dívida, você consegue perceber que a Neo Energia está devendo 41 bilhões. 41 bilhões, perfeito? E no caso da CPFL, a gente viu aqui em cima que a dívida está em 26,2 bilhões. Ou seja, a CPFL, sem sombra de dúvidas, deve muito menos do que a Neo Energia e por isso ela é muito mais segura. Todo mundo estava pensando que a taxa Selic ia cair agora, né? Grande parte das pessoas gostam de comprar empresas, né? Instituições financeiras, analistas de mercado. Todos eles gostam de recomendar empresas altamente endividadas quando a taxa Selic está com previsão de queda, porque a dívida fica mais barata. Logo, se a dívida fica mais barata, essas empresas que estavam extremamente alavancadas ou que estavam um pouco mais alavancadas do que o comum, elas conseguem fazer uma valorização muito grande. Porque perceba nisso aqui, ó. Perceba isso aqui. Vou abrir esse PFL aqui, vou abrir Neo Energia, no Investidor 10. Aí você vai clicar aqui em empresa, nas duas. Aí vai descer aqui para empresa e aqui na parte de empresa, olha só o valor de firma. O valor de firma é valor de mercado mais dívida líquida. Consegue perceber que no caso, presta atenção, consegue perceber que no caso da própria Neo Energia, a dívida líquida que é 41 mais o valor de mercado que é 24 dá 66 de valor de firma, que é praticamente o Enterprise Value, né? E aqui no caso da CPFL, olha só, o valor de mercado é muito maior lá, 15 bilhões maior do que a Neo Energia. Só que a dívida é um pouquinho menor. Então o valor da firma acaba sendo menor no caso da CPFE. E aqui a gente tira algumas conclusões. Preste atenção. Mesmo com o valor de firma menor, que é derivado da menor dívida e não do menor valor de mercado, ou seja, o equity, o que a CPFL tem já conquistado, que é dela, é muito maior do que o da Neo Energia. A Neo Energia ela precisa quitar dívidas para que aumente o seu valor de mercado, porque agora grande parte do valor da firma dela advém da dívida e não do equity que ela tem, beleza? Visto isso, a gente consegue chegar numa conclusão bem clara aqui,
bem clara. CPFL tá demonstrando uns bons resultados, assim como a Neoenergia. As duas cresceram muito, as duas estão entregando muito lucro, as duas estão boas pra caramba, não são empresas ruins, as duas estão boas. Só que agora a gente passa pro perfil de risco. O risco da CPFL é maior ou menor do que o da Neoenergia? É muito menor do que o da Neoenergia. Dívida menor. Pô, até se a gente olhar o perfil da dívida, né? Vamos dar uma olhada no perfil da dívida aqui, ó. O prazo médio dessa dívida é de 10 anos e o custo médio é CDI mais 0,19. 0,19. CDI mais 0,19. Agora vamos ver o perfil da dívida aqui no caso da Neoenergia. Você consegue ver aqui que o prazo médio é menor, né? Então tá mais encurtado o prazo médio, né? Tá mais difícil de pagar, tá mais encurtadinho. E a dívida fica ali mais ou menos no mesmo tanto, né? Um pré-fixado ali, um custo médio ali 10,8. Então tá quase a mesma coisa, né? Aqui não dá 10,8, mas tá 10,6. E aqui 10,8 com um prazo médio de 5,56. Então no cenário atual hoje, quando você vai investir, você quer investir numa empresa de energia, essas duas empresas de energias realmente estão descontadas. As duas estão descontadas, na minha opinião. As duas estão baratas. Só que uma tá mais barata do que a outra porque ela demonstra mais risco do que a outra. Então quem que é o cara que vai gostar de investir em Neoenergia? É o cara que vai gostar de investir em CPFL também, porque as duas fazem a mesma coisa. Mas perceba, este cara que investe aqui em Neoenergia, ele é um cara que tem menos aversão a risco. A Neoenergia provavelmente ela vai ter maior volatilidade, principalmente com a alteração de taxa Selic, todo mundo vai ficar com medo. Às vezes pode ser que o lucro caia, porque a dívida aumenta. Pode ser que esses investimentos aí que ela está fazendo não entregue tanto rendimento assim. Então ela está fazendo muito investimento, ao invés de pagar dividendo, ela está fazendo muito investimento, correto? Esses muitos investimentos, esse CAPEX elevadíssimo, pode ser que não esteja entregando um retorno muito bom. Já no caso da CPFL, ela já tem ativos que entregam bons retornos, e o que ela tem desses retornos, ela distribui grande parte em dividendos, né? A gente até esqueceu de falar da parte de dividendos aqui, eu já vou falar da parte de dividendos de cada uma, e a gente calcula o preço teto para cada uma delas ali, beleza? Mas você consegue perceber que o cara conservador, ele vai preferir muito mais CPFL, principalmente no momento atual, né, de indecisão fiscal, jurídica, inclusive política também no Brasil, tá complicado aqui no Brasil, né? Taxa de juro doido, tá tudo se resolvendo lá para Brasil, subiu taxa assim, pareceu que era um país de primeiro mundo, subiu taxa absurdamente rápido, foi top a medida do Banco Central. Só que agora a gente tá num platô aí já tem muito tempo, já tá começando a resolver lá fora, aqui no Brasil ainda tá, né, mais ou menos ainda. Aí a gente tem essa indecisão, temos essa indecisão. Então, para quem é mais conservador, CPFL aparentemente tá bem melhor, e Neoenergia para quem é mais arriscado, quer arriscar ali realmente em crescimento de valorização de cota. Aqui você vai receber seu dividendozinho, né? Inclusive, vamos dar uma olhada agora nessa parte de proventos. Ó, política de distribuição de dividendos aqui da CPFL, ó, é 50% do lucro líquido ajustado. No mínimo, 50%, no mínimo. Isso aqui é a característica de empresas que já estão um pouco mais maduras, ou que, teoricamente, realmente está vendo que nesse momento não faz tanto sentido assim fazer mais CAPEX, mais investimento nela mesma, que é melhor você distribuir isso pro acionista colocar isso a remunerar em fundo imobiliário, em o próprio CDI, né, porque vai ter menos risco pro acionista. Então, neste caso, 50% do lucro líquido, tá? E olhando aqui o payout da empresa, inclusive, no próprio Investidor 10, que você consegue ver que ela às vezes está distribuindo aí mais do que 50%, né? Nos últimos anos aí, o payout chegou a quase 100% do lucro líquido, quase 100% do lucro líquido. Então, no mínimo, ela paga 50%, e historicamente ela já pagou muito mais do que isso, mas a gente vai fazer nossa simulação de preço teto aqui através de 50% de payout, beleza? E no caso da Neoenergia, a gente consegue ver que a política de dividendo delas, olha lá, respeita um mínimo de 25% do lucro líquido passivo para distribuição. E quando a gente vai aqui no Investidor 10, você consegue ver que o payout aqui ficou muito ali na casa dos 25 mesmo, 30%, né? Então, provavelmente, ela não tem essa característica de distribuir tão mais do que aquilo que é prometido. No caso da CPFL, ela distribui, às vezes, muito mais do que é o prometido, que é o 50%, que já é muito acima da média. No caso da Neoenergia, ela distribui 25%, que é o mínimo, e não foge muito disso, até porque ela tá fazendo muito investimentos, né? Então, não tem como ela ficar distribuindo tanto assim. Percebe que são duas empresas que fazem a mesma coisa, só que cada uma está numa fase diferente no momento. Uma tá investindo mais, outra tá distribuindo mais, né? E aí, pra gente fazer esse cálculo do preço teto bem rapidinho, vou usar aqui a planilha dos membros, que eu sei que se não dá pra você usar, não você que tá querendo usar aí, não tem como você usar, porque não tem como você ser membro do canal agora. Inclusive, essa aqui vai ser uma das últimas vezes que eu vou usar essa planilha também, porque a gente tá desenvolvendo uma plataforma muito melhor, muito mais atualizada, os dados vão ser mais atualizados, e você vai conseguir usar, assim, de maneira absurda, né? Não vai precisar de planilha, é uma plataforma, então pode ficar tranquilo que isso aqui vai ser show de bola. Vamos aqui na parte de preço teto, então, e aqui eu vou colocar, ó, CPFE 3, e aqui embaixo o NEOE 3, beleza? Essas duas aqui a gente já sabe o payout delas, um é 50%, vou colocar 50%, e a outra aqui 25%, beleza? A gente precisa pegar o número de
papéis das duas empresas agora. Vamos dar uma olhada aqui no número de papéis. Aqui no próprio Investidor 10 você consegue ver isso. Neoenergia, você coloca aqui, ó, valores detalhados. Você consegue ver que ela tem 1,2 bilhões de número de papéis. Então vamos colocar lá, ó, 1,2 bilhões. E vamos ver agora a CPFE aqui, quantos papéis ela tem. Tem 1,2 bi também, ó. Tem inclusive menos papéis do que a própria Neoenergia, né? Então vamos lá, colocamos aqui. E agora a gente exige o mínimo, por exemplo, se você quer o mínimo 6%, no caso da Neoenergia, você sabe que você tem que exigir menos, né? Por quê? Porque é uma empresa de crescimento, mas vou deixar aqui também 6%, tá? E agora a gente tem que fazer o lucro projetivo, Quando a gente volta lá nas apresentações de resultados, você consegue perceber que o lucro da CPFL no semestre foi de 2,855, né? Então, se a gente for conservador, vamos considerar que ela vai continuar nesse mesmo ritmo aí, 855 vezes 2 vai dar aí, ó, 5,710 bi. Tá? Então eu vou só digitar aqui 5 bilhões 700 mil. E agora vamos para a Neoenergia. A Neoenergia apresentou aí um resultado de lucro líquido. Vamos voltar aqui. Ó, o lucro líquido foi de 815 neste trimestre. Mas vamos dar uma olhada quanto que foi no semestre aqui. Aqui no semestre você consegue ver que foi de 1,9 bi. 1,9 bi de lucro líquido. Então 1,9 bi, vamos continuar dizendo que vai do mesmo jeito, né? Igual a gente fez lá com o CPFL. Inclusive, no caso da Neoenergia aqui, se você quiser até adicionar, eu acho que vai crescer um pouco mais do que a CPFL, porque tá fazendo mais investimento, pode colocar também. Vou colocar até 2% aqui a mais, 3% a mais, só para poder ficar uma comparação mais justa aqui, né? Então, vezes 2 mais 3% eu vou colocar aqui, tá? Então vai dar 4 bi, beleza? Vamos colocar lá agora 4 bilhões, bem certinho. E aqui a gente tem o nosso preço teto projetivo. Preste atenção, se você quer receber 6% da Neoenergia, ela deveria estar custando R$13 e não 20,50, né? Então tá com uma margem de segurança negativa ali, ó, 33%. Se você está comprando, lembra, se você está comprando para receber dividendos, você tem que entender, e eu espero que você entenda a partir desse vídeo, que a Neoenergia não é uma empresa para você receber dividendos neste momento. É uma empresa que está em crescimento. Ela paga um pouquinho de dividendo, mas a intenção dela é realmente crescer bastante, né? Crescer bastante. E no caso da CPFE, ela poderia estar custando até R$41, então tem uma margem de segurança aí de 20%, porque o nosso preço teto projetivo, se continuar só elas por elas, né? Continuar fazendo o que ela está fazendo. Nem coloquei que vai subir lucro, não. Ela vai ter ali 7,21% de yield. E aí isso vai fazer o preço teto dela subir para R$41. Hoje está custando 34. Então depende do que você quer. Quer mais risco? Neoenergia. Quer mais segurança, mais conservadorismo? CPFE. As duas fazem o mesmo serviço e as duas têm o mesmo desempenho, né? Tá crescendo praticamente do mesmo jeito. É lógico, a Neoenergia tende a ultrapassar a CPFL em crescimento, porque ela está investindo mais. Por isso você tem que pagar mais barato nela agora, porque além dela distribuir menos, ela tem mais dívida, né? Então você tem que entender essa parte do risco aqui de Neoenergia, beleza? Eu quero agora, antes de falar qual que é o compraria, né? Qual a empresa eu compraria, eu quero que você digite aqui embaixo. Qual a empresa que você compraria depois de toda essa explicação. Ah, Léo, eu sou mais a favor da Neoenergia. Não dá pra você falar as duas, né? Não fala as duas, seu sem vergonha. É uma ou é outra, tá? No meu caso aqui, no momento atual, eu ficaria com CPFE. Me atrai mais, justamente que ele distribui bons dividendos. É uma empresa que está correndo menos risco, menos endividada. A gente não sabe para que rumo vai a taxa Selic. Se a taxa Selic voltar a subir, a Neoenergia vai dar uma caída. Então, na minha opinião, CPFE, neste caso agora, é melhor. Não é recomendação de compra não, viu? Não é recomendação de compra não. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, já sabe o que você tem que fazer. Clicar no like, se inscrever no canal, que amanhã é nós de novo com um vídeo excepcional.